Olá, pessoal. Então, hoje a gente vai dar continuidade aí ao conteúdo do terceiro ano, falando sobre a República Oligárquica. Bom, como esse conteúdo é um conteúdo bem extenso, né? São muitos anos, muitos acontecimentos que marcaram essa época da história do Brasil, nós vamos dividir em duas partes. Então, nesse primeiro vídeo, a gente vai estar falando sobre a economia, política e sociedade do Brasil durante a República Oligárquica, e no próximo a gente vai falar só sobre as revoltas que marcaram esse período da República Oligárquica, tá? Então, primeira coisa, né? Quando a gente fala da República Oligárquica, que período da história do Brasil representa? Então, a República Oligárquica começou em 1894, quando nós tivemos então a chegada na presidência, né, as eleições, a vitória do Prudente de Moraes como primeiro presidente civil, né? E termina em 1930 no governo do presidente Washington Luiz. Então, esse período corresponde à chamada República Oligárquica. Por que a palavra oligarquia? O que significa oligarquia? A palavra oligarquia significa poder de poucos, quer dizer que poucas pessoas mandavam na política brasileira nessa época. E quem eram essas poucas pessoas? Eram os grandes proprietários de terras, os grandes fazendeiros. Então, eles passaram a controlar a política brasileira. E como eles chegaram até o poder? Então, na verdade, se a gente for resgatar tudo que nós já estudamos sobre a história do Brasil, nós vamos ver que desde o princípio, né, lá no Senhor de Engenho, quem controlava a política brasileira eram os grandes proprietários de terra. Então, as câmaras municipais, né, na época da colonização, quem eram os homens bons eram os grandes proprietários de terras. E aí, na queda do imperador Dom Pedro II, houve uma participação muito importante dos grandes proprietários rurais que queriam, na época, né, insatisfeitos com o governo de Dom Pedro II, queriam assumir o comando do governo também, tá? E aí, então, nós tivemos os dois primeiros presidentes que a gente já falou, foram militares, né, os marechais, Deodoro da Fonseca e depois Floriano Peixoto, e agora, então, efetivamente, as oligarquias chegam ao poder, exercendo também o cargo de presidente. Então, além dos outros poderes que eles já manipulavam e controlavam na política brasileira, agora eles também vão assumir a liderança do país, sendo aí eleitos como presidente. Então, nessa época, a gente vai falar agora sobre a política brasileira, como funcionava a política brasileira, começando pelo voto. Como a gente falou, o voto não era para todos. O voto era um benefício apenas dos homens que fossem alfabetizados, então você tinha que saber ler e escrever para poder ter o direito de votar. Não podia ser ex-escravo, não podia ser padre ou soldado. Então, eles eram excluídos do direito de participação, tá? Isso dava uma porcentagem muito pequena de pessoas que tinham direito de votar. Por quê? A maioria da população brasileira ainda era analfabeta ou descendente de escravos ou ex-escravos, né? Então, por isso, era uma quantidade muito pequena de homens que tinham a alfabetização suficiente para poder votar. Então, isso representava 1,5%, alguns historiadores estimam na faixa de 1,5%, 1,8%, até 2% da população no final da República Oligárquica tinha o direito de votar, conseguia votar. E aí, então, uma outra característica da política brasileira nessa época vai ser o chamado coronelismo, porque daí os coronéis, que eram os grandes proprietários rurais, né, que na época eles eram chamados de coronéis, né, eles acabavam exercendo uma certa pressão local na população das cidades, né, e também uma pressão nos seus funcionários ali, e exigia que essas pessoas votassem em quem eles queriam. Para isso, eles usavam várias formas de chantagens e muitas vezes até a violência e as fraudes durante as eleições para poder obrigar as pessoas a votar em quem eles queriam. O voto era aberto, outra característica muito importante. Então, quando eu votava, todo mundo sabia em quem eu estava votando. O que acontecia, então? Os coronéis aproveitavam isso, né, para obrigar os seus funcionários ali, né, e a população da cidade a votar no candidato que eles queriam que saísse vitorioso durante as eleições. Então, por isso,
os locais de votação acabaram recebendo o apelido de currais eleitorais, né? E muitas vezes o eleitor era visto como um animal, até aquela charge, né, que eu coloquei para vocês lá, ele sendo levado como se fosse um burro, né, para votar. Por quê? Porque as pessoas não tinham opção. Os jagunços dos fazendeiros iam junto com as pessoas e ficavam vigiando para ver se elas iam votar em quem o coronel queria que vencesse as eleições. E como o voto era aberto, quando eu votava, todo mundo via em quem eu estava votando. Então, era uma pressão muito grande, né? Sem contar, como eu disse, a questão das fraudes, muitas vezes trocas de voto, votos falsos no nome de pessoas que não sabiam votar, no nome de pessoas que já tinham morrido. Então, as fraudes eram muito comuns nessa época aí, durante as eleições, tá? Bom, outra questão também importante da política brasileira nessa época era a chamada política dos governadores. A política dos governadores era uma troca de favores que existia durante a época das eleições, em troca de apoio, né? Os candidatos à presidência ou ao governo do estado, ou também os candidatos a prefeito, eles, em troca de apoio, né, de voto, eles depois davam mais privilégios para aquele estado ou para aquele município que apoiou eles. Então, essa política dos governadores, a gente pode dizer que é uma forma suja de fazer política, que infelizmente ainda existe em vários lugares do Brasil, né? Então, eu apoio o candidato a presidente, ou candidato a governador, ou candidato a prefeito. Em troca, se ele for eleito, quando ele for eleito, ele vai dar mais benefício para o meu estado, né, que apoiei ele, ou para o meu município. Quem consegue mais voto, né, recebe mais benefícios. Que tipo de benefício? Cargos públicos, né, verbas. Então, em troca de mais verba para o meu estado, em troca de cargos para pessoas que eu quero empregar lá no governo, eu vou apoiar você, vou obrigar as pessoas a votar em você, né, usando as fraudes, usando a violência, a pressão, né, a troca de favores com os coronéis. Então, sempre usando essa troca de benefícios e favores e vantagens dentro da política para conseguir apoio e assim conseguir se manter no poder. Então, essa república aí, ela vai ser caracterizada por um controle das elites, né, dos grandes proprietários de terra, e essa forma suja aí de fazer política, de trocar favores por votos, por apoio político durante as eleições. Bom, esse período da República Brasileira também depois recebeu um outro apelido, que foi chamado de República do Café com Leite. Isso por quê? Porque os dois partidos que vão manipular essa jogada política que vai acontecer durante esse período da República Oligárquica são o Partido Republicano Paulista, que já existia desde antes da proclamação da República, né? Foi um partido que se formou aí durante aquele processo do movimento republicano, um manifesto republicano. Então, esse partido representava as grandes oligarquias rurais do estado de São Paulo, principalmente os fazendeiros de café, né? E o Partido Republicano Mineiro, que representava as elites e os grandes fazendeiros, proprietários rurais da região de Minas Gerais. Mas é importante frisar que não eram só fazendeiros de Minas ou de São Paulo que participavam desses dois partidos. Nós tínhamos elites, grandes proprietários de terra de outros estados brasileiros que também participavam desses partidos, né? Mas quem liderava esses partidos eram os grandes fazendeiros de São Paulo e Minas Gerais. Por isso, o apelido de República do Café com Leite, né? Café representando as oligarquias produtoras de café de São Paulo e o leite representando, então, a produção de leite do estado de Minas Gerais. Mas o estado de Minas Gerais também se destacava como o segundo maior produtor de café do país na época, né? Então, também produzia bastante café, tá? Então, esses grandes proprietários rurais acabaram fazendo um jogo para que de 4 em 4 anos, eles, ao invés de disputarem as eleições, eles escolhessem apenas um candidato. Então, como que funcionava a política do café com leite? Funcionava assim: a cada 4 anos, um desses partidos, né, ou o Partido Paulista, no outro ano seria o Partido Mineiro,
e escolher então quem seria o candidato a presidente. Então, para que não houvesse uma disputa acirrada, né, para que não houvesse uma concorrência, e nisso surgissem outros partidos que pudessem até tomar o poder deles, eles então se aliaram, se juntaram, porque eram os dois partidos mais fortes, e a cada 4 anos eles lançavam apenas um candidato à presidência, e aí os dois partidos apoiavam o mesmo candidato e assim conseguiam a maioria dos votos e mantinham os seus privilégios, mantinham-se no poder. Então o presidente eleito já sabia que a função dele era privilegiar os dois partidos, né? Tanto o Partido Paulista quanto o Partido Mineiro. E aí, na próxima eleição, o outro partido escolhia o candidato e ele então também tinha essa missão de ajudar e privilegiar os dois partidos, tá? Então assim funcionava a política brasileira durante a República Oligárquica. Vamos falar um pouquinho sobre a economia do Brasil nessa época. A economia do Brasil então era baseada na produção de café. O café representava a grande riqueza do Brasil nessa época e era o que nós mais exportávamos, né? Nós éramos o maior exportador mundial de café. Mas esse otimismo exagerado, né, em acreditar que o café era o grande ouro do país, vai fazer com que muitas pessoas ampliem a produção de café, né, os fazendeiros, e com isso nós vamos ter uma crise de superprodução do café. Vai chegar num determinado momento em que nós vamos passar a produzir mais café do que a gente necessitava para vender. E quando a gente tem uma sobra dessa produção, os preços tendem a cair. Então, aquela famosa lei da oferta e da procura. E aí, quando começa a ter uma oferta muito grande, os preços começam a cair. Os fazendeiros, então, começam a sentir o prejuízo. E aí vem o convênio de Taubaté, aonde o governo, então, vai aprovar um empréstimo, que ele vai pegar 10 milhões de libras, para pagar a compra excedente, comprar o que sobrava do café. Então, para manter os preços do café, o governo vai comprar o que sobrava do café, o que os fazendeiros não conseguiam exportar, e vai estocar esse café. O que o governo dizia é que esse café estocado seria vendido futuramente quando os preços e as exportações aumentassem ainda mais. Mas futuramente não será isso que vai acontecer. Nós vamos ter a crise de 1929, que a gente vai estudar no próximo conteúdo, e isso vai causar um enorme prejuízo para a economia brasileira. Então, esse café todo que era estocado, pensando em futuramente ser vendido, ele vai acabar sendo incinerado. Então, todo esse dinheiro que foi gastado comprando café, na verdade, vai ser um dinheiro jogado fora, porque o café que o governo comprou a mais não vai ser vendido depois, tá bom? Não só o café, mas nessa época da República Oligárquica, o Brasil vai se destacar também em outros aspectos econômicos, outros produtos econômicos, como a borracha, a produção de látex. O algodão vai dar um aumento, né? Vai crescer também, vai ter um aumento. Também nós vamos ter um aumento na produção de açúcar novamente, no cacau, que vai ser descoberto também na região da Bahia, no interior, e vai começar também a se destacar, mas esses produtos vão acabar enfrentando uma forte concorrência. No caso da borracha, o látex, que vai representar um crescimento na nossa economia, a dificuldade de explorar os seringais vai fazer com que ingleses e holandeses retirem mudas de seringueiras da Amazônia e leve para colônias que eles tinham na África e na Ásia e comece a produzir lá o látex, né? E aí se torne nosso concorrente. Então, por isso, nós vamos ter um crescimento, depois volta a cair a exportação da borracha, do látex. E no caso do cacau também, o cacau houve um crescimento quando foi descoberto, né? Que nós tínhamos grandes plantações de cacau, já típicas da nossa floresta. Esse cacau vai começar a ser explorado. Mas depois, então, eles percebendo a dificuldade de explorar o cacau, a falta de incentivo do governo, eles vão começar a pegar mudas de cacau e plantar em outros lugares na África e na Ásia e começar a explorar esse cacau em colônias que ingleses e holandeses possuíam lá naquela região. Então, com isso, nós também vamos ter um aumento e depois volta a cair novamente, tá? Mas a economia brasileira, de uma forma geral, ela vai se basear na agricultura.
Nós vamos ter um desenvolvimento da indústria também nessa época. A indústria brasileira vai crescer bastante. Então, antes nós não tínhamos praticamente nada de indústria. Nossa produção industrial era mais artesanal. E agora, então, devido à crise que vai se estabelecer dentro da Europa, por causa da tensão do clima da guerra, né? Antes da Primeira Guerra já começa aquela corrida armamentista, então muitos países da Europa vão começar a investir na indústria bélica, na indústria de armas. Eles vão acabar então tendo que desenvolver a indústria brasileira. E que tipo de indústria vai se desenvolver no Brasil? As indústrias de setor primário, necessidades básicas como comida, a alimentação e o vestuário. E também a metalurgia, porque o ferro vai ser fundamental para a fabricação das máquinas que vão ser utilizadas na indústria. Então nós vamos ter indústrias de metalurgia, indústrias de vestuário, indústrias de alimentação que vão surgir nessa época. Em que lugar do Brasil? Principalmente na região de São Paulo e na capital, que era o Rio de Janeiro. Então, toda vez que a gente se refere à capital do Brasil nessa época, a gente está falando do Rio de Janeiro. Então, São Paulo e Rio de Janeiro vão se transformar nos maiores centros industriais do Brasil. Em terceiro lugar, Belo Horizonte. Então, em primeiro lugar, São Paulo, né, vai concentrar a região do ABC paulista, né, a região do centro de São Paulo, ali a capital, vai conseguir concentrar o maior número de indústrias que vão surgir nessa época no país. Então, as indústrias a gente não conseguia ainda exportar, né, o que a gente conseguia produzir na nossa indústria era para o consumo interno ainda do país, tá? Então eram indústrias ainda pequenas que não tinham assim uma produção ainda em grande escala, tá bom? Agora falando sobre a sociedade brasileira nessa época. A sociedade brasileira, então, ela vai sofrer transformações com essa ampliação da indústria, surgindo aí um novo grupo, uma nova classe social, que é a classe dos empresários, né, da burguesia, e a classe do operariado, dos operários, dos trabalhadores das fábricas. Antes, a sociedade brasileira era formada por grandes proprietários de terra, pequenos, médios proprietários de terras e trabalhadores rurais, né, que trabalhavam nessas terras. Agora, então, com o desenvolvimento da indústria, nós vamos ter o surgimento dos grandes empresários, né, os burgueses, que vão acabar assumindo o comando dessas indústrias, muitas vezes até fazendeiros, que vão pegar o dinheiro que tinham e vão usar, vão investir em outro negócio, né? Então, a crise do café, por exemplo, vai levar muitos fazendeiros a pegar o seu dinheiro e ao invés de investir, ampliar ainda mais a produção de café, vão começar a investir no setor industrial. Então, muitos vão usar, né, esse dinheiro para investir, e os operários, que vão ser os trabalhadores das fábricas. Que é importante a gente lembrar que esses operários não tinham direitos trabalhistas, então nessa época não existiam leis que regulamentassem, por exemplo, salário mínimo, dia de descanso, licença maternidade, jornada de trabalho, tempo certo de trabalhar, férias, né? Então não existia nenhum direito. E por isso a gente vai viver aquele contexto aqui no Brasil da Revolução Industrial, que a gente estudou lá na Inglaterra, né? Jornadas extensas de trabalho, exploração do trabalho infantil, do trabalho feminino, sem direito a descanso durante a semana, né? Trabalhavam jornadas de 12, 15 horas, não tinha férias, podia ser mandado embora a qualquer hora, sem justificativa. Então, nós vamos ter aí uma situação de contexto de revolução industrial durante esse período aí da história do Brasil, tá? Então, assim se organizou a política, a economia e a sociedade do Brasil durante esse período da República Oligárquica. Agora, na nossa próxima aula, a gente vai falar sobre as revoltas que caracterizaram, que marcaram aí esse período da República do Brasil, tá bom?